Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família. Amém. Estou aqui mais uma vez, como eu tinha prometido, de finalizar essa pregação sobre Lucas 17, né? Capítulo Lucas 17, a partir do verso 5 até o verso 10. Na vez passada, né, 15 dias atrás, eu acabei me fixando ali no verso 6, né, onde fala sobre a fé, onde é o início do discurso de Jesus, depois que os discípulos perguntam, ou na verdade pedem a Jesus que acrescentasse fé a eles. E hoje eu vou explanar mais sobre o segmento desse discurso de Jesus. Porque Jesus fala, se tivesseis fé como um grão de mostarda, vocês iriam pedir para que uma amoreira se desraigasse e se jogasse no mar, e ela obedeceria. E a sequência do discurso é onde a gente vai tentar esmiuçar e entender melhor o contexto histórico para compreender melhor esse ensinamento de Jesus. Amém? Então vamos aos versos. Lucas 17, a partir do... Só um instante. Achei. Lucas 17, a partir do verso 7, né, do 7 ao 10. Jesus diz: E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, no caso esse senhor, porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Aí o próprio Jesus diz: creio que não. E no 10, verso 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aleluia! Eu amo essa passagem, adoro essa passagem, porque ela confronta demais aqueles que se sentem privilegiados por fazer a obra de Deus, se sentem privilegiados por ser usado por Jesus, por fazer algo que Jesus tenha mandado. E nós vemos que não é para se sentir privilegiado, né? No sentido, estou dizendo no mau sentido da palavra, no sentido de sentir superior, privilegiado nesse sentido. Quando eu faço algo que Jesus me mandou, é porque Jesus gosta mais de mim, é porque eu recebi mais unção, eu recebi mais poder, porque Jesus está vendo a minha obediência, por isso ele está me dando mais poder, está me dando mais unção, e não tem nada disso. É a única passagem que eu encontrei, para você ver a importância dessa passagem, a única passagem que eu vejo Jesus mandar os seus discípulos dizerem algo, declararem algo. Vocês devem dizer, declarar. Depois que vocês fizerem aquilo que eu mandei vocês fazer, vocês devem declarar isso. Fizemos somente a nossa obrigação. Somos servos inúteis. Jesus está mandando aqui os discípulos, os servos dele,
dele dizer que é um servo inútil, no sentido, não que não serve para nada, mas no sentido de que diante da situação de ter feito a obrigação, ter feito o que Jesus mandou, diante dessa situação, o sentimento deste servo tem que ser: eu fiz a minha obrigação, sou um servo inútil, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Né? O sentido que Jesus está querendo dizer é que você não vai, Deus não vai te olhar como um ser privilegiado por estar sendo obediente, por estar fazendo a sua obrigação diante do reino de Deus. Não vai. Não vai você não vai, Deus não vai te olhar com outros olhos por você fazer a tua obrigação aqui na terra, aquilo que Jesus te mandou fazer. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse se entregado naquela cruz, morrer pela sua vida, morrer para que você tivesse vida nele, você estaria nos teus pecados até hoje. Isso se você realmente nasceu de novo, se você realmente sente o peso do pecado e se você realmente teve um arrependimento genuíno diante de Deus. Não estou falando diante da igreja, diante dos homens, diante de Deus, um arrependimento genuíno, se entregando a Cristo da mesma forma que ele se entregou por você, de todo o coração, por livre e espontâneo amor. Jesus não precisava passar pelo que ele passou, porque, como todos sabem, Jesus não teve um pecado sequer. Como diz a própria palavra, foi obediente até a morte de cruz. Se Jesus não tivesse sido esse sacrifício perfeito e eterno para limpar o teu pecado, tirar o teu pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não tivesse feito isso por amor a você e a mim e a todos nós, não poderíamos sequer ouvir a voz de Jesus, quanto mais cumprir o que Jesus mandou a nós fazermos. Amém? Eu falei que ia entrar no contexto histórico para a gente entender melhor isso daqui. Quando Jesus fala de servo, algumas traduções traduzem como escravo essa palavra. E quando a gente pensa em escravo, a gente que conhece a história do Brasil, a história da escravidão recente, é justamente essa escravidão recente que vem à nossa memória, a escravidão dos negros, principalmente. Mas o escravo aqui, na época bíblica de Jesus, que é praticamente o mesmo contexto da época até de Jacó, o escravo aqui não era um escravo como eram os negros. O servo, o escravo aqui, era como patrão e empregado, como eu falei no outro vídeo. Por quê? Acontecia o seguinte, era feito um acordo. Por exemplo, vamos supor que eu sou um trabalhador de vinha, né? Eu sou especialista em vinha, em horta, enfim, eu sou especialista em agricultura, vamos dizer assim. Só que eu estou completamente arrebentado, eu não tenho um tostão furado no bolso, eu não tenho nada, só que eu sei fazer esse trabalho. Então acontecia o seguinte, eu me oferecia como servo para algum senhor de alguma terra, um dono de uma terra, em troca de um lugar para morar, em troca de até um salário. Mas o servo realmente, ele deveria não só fazer aquele trabalho, mas ele ficaria à disposição daquele senhor, mas ele receberia um salário, enfim,
e uma casa, um lugar para morar, e ficaria à mercê daquele senhor por 7 anos. Geralmente é um acordo de 7 anos, ok? E depois de 7 anos, todos os dois estariam livres, principalmente o servo. Então era como um patrão e empregado. Mas lógico que havia, né, um respeito mútuo, não era como escravo, né, realmente forçado, era algo combinado. Então é muito interessante porque, cara, é fantástico, é fantástico. Jesus compara os discípulos, os servos de Jesus, com esses servos. Não que temos um acordo com Jesus, mas não temos um acordo de trabalho com ele. Mas quando nós fazemos algo que Jesus mandou, devemos fazer por amor e temos que ter essa consciência, temos que declarar para nós mesmos e para outros que nós somos servos inúteis, fazemos só nossa obrigação, porque o trabalho todo já foi feito. Jesus já se entregou, eis o Cordeiro que tira o pecado. É ele que tira, o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Não é o seu trabalho. Isso também cai. Isso vai de confronto àquela ideia teológica de que você constrói a tua salvação, de que você se torna obediente a Cristo para conquistar, merecer, por obras você merecer a salvação. Não é isso. Jesus, quando você se converte de verdade, genuinamente, diretamente a Cristo, não através de uma religião, como eu falei, sempre falo, você ali naquele momento, você está salvo. O sangue de Jesus te limpa, tira todo o pecado. Eis que dos teus pecados não lembrarei mais, diz a profecia. Deus te dá uma folha em branco. E aí você, por amor, você obedece a Cristo, por amor, você obedece a Ele, e faz aquilo que Ele manda você fazer, cumpre o propósito de Deus com você na terra, que não são os seus propósitos, são os propósitos de Deus para a sua vida, o que Deus quer para a sua vida, não o que você quer para a sua vida. Isso as pessoas também não têm entendido. Hoje está tudo muito egocêntrico. Eu quero realizar meus sonhos. Deus vai ajudar a realizar os meus sonhos. Espera aí. Então, o povo está precisando ler mais Isaías 55, que diz, que Deus diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os teus caminhos. Tão altos como o céu, né? A diferença do céu para o mar é a diferença dos meus caminhos para os seus caminhos, dos meus pensamentos para os seus pensamentos. E hoje as pessoas não querem ser mordomo da obra de Cristo, mas querem que Deus seja mordomo deles. Deus tem que fazer a minha vontade. Deus tem que fazer os meus caprichos. Deus tem que realizar os meus sonhos. Mas os pensamentos de Deus não são os seus. Os pensamentos de Deus não são os meus. Eu tenho que me humilhar diante de Deus para que eu possa descobrir os pensamentos de Deus para a minha vida, os sonhos de Deus para a minha vida. Porque se os meus sonhos não tiverem concordância com os sonhos de Deus para a minha vida, aquilo que Deus quer que eu faça e realize, eu é que vou me enrolar, eu é que vou me perder. Porque se eu não entender que eu sou um servo inútil, no sentido de que eu não faço só a minha obrigação quando eu obedeço a Deus e busco a presença dele, é minha obrigação e é para mim. Deus deseja ter uma intimidade comigo, com você, mas
A intimidade é para nós fazermos o que Ele quer de nós, não o que eu acho que é melhor para mim, o que eu quero, os sonhos que eu quero realizar. Infelizmente, só entende o que eu estou falando, espiritualmente, aquele que nasceu de novo, de verdade, irreligiosamente. Não tem como nascer de novo espiritualmente, de verdade, se não for, se for religioso. Tem que ser irreligioso. Não pode ser através de uma doutrina que você acha legal, uma ideologia, uma teologia qualquer, pós-moderna. Não vai. Não adianta. Portanto, o acordo entre o Senhor e o servo é: Senhor, estou aqui para ser teu servo. Sei que sem ti não sou nada. Sei que por mim faria tudo errado. Sei que faço apenas a minha obrigação, porque o Senhor já cumpriu tudo. O Senhor já fez tudo por mim. E agora eu farei tudo pelo Senhor, por amor e porque é o mínimo, a obrigação é o mínimo que eu posso fazer em virtude do que o Senhor já fez por mim. Amém? Que o Senhor Jesus possa habitar no seu coração de forma irreligiosa. E eu digo também para aqueles que têm 50 anos de religião e de igreja. Amém? Que essa palavra possa penetrar realmente no teu coração, na tua mente, e que você seja realmente guiado por Deus, e que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus para você, os teus pensamentos estejam conectados com os pensamentos de Deus com você. Busque, se humilhe, busque ao Senhor de todo o coração enquanto se pode achar. Amém? Fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por mais essa palavra que foi pregada aqui, Senhor, a tua santa palavra. A tua palavra revelada a nós, que é suficiente para gerar fé e gerar a fé verdadeira, genuína, gerar novo nascimento, e para que sejamos guiados a saber os teus pensamentos sobre nós, o teu propósito sobre nós e aquilo que o Senhor quer que façamos, que é apenas a nossa obrigação. Em nome de Jesus, abençoa aquele que me ouve, abençoa a casa, a família, e seja feita a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Amém.